Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu e meu amigo Eduardo comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje é um tema fascinante, que é a ordem no cosmos e nos relacionamentos. É interessante observar que, e ele sempre diz, a vida é relacionamento. Não adianta a gente se imaginar isolado, porque a vida é relacionamento. Até mesmo as pessoas que vivem sozinhas, elas estão em relacionamento, seja com o porteiro do prédio, com o vizinho, com o caixa do supermercado. Há pessoas que tentam se isolar, né? Por talvez uma busca de, sei lá, de um não me incomode, assim, de uma redoma de de uma paz que, na verdade, talvez não seja paz, né? Mas a vida é relacionamento, seja relacionamento de casal, de pai e filho, de família, de irmão, de vizinho, de colega de trabalho, de colega de sociedade teosófica, né? E tantas outras tarefas que a gente tem, né, Edu? Enfim, a gente é relacionamento puro o tempo todo. E aí, se você para e pergunta como estão os relacionamentos, eles estão em ordem? Eles fluem em harmonia? Ou eles são atritosos, tensionados? É, ou eles são cobiçosos, invejosos? Ou eles são... Tem tanta maneira de criar relacionamentos que não são harmônicos, né? Que não são felizes, talvez, né? E se a gente olhar essa frase que ele falou, que o cosmos está em ordem, isso é uma coisa importante, né? Você vê que o chão que a gente pisa é uma bola que se move aí a mais de 100 quilômetros por segundo, girando no espaço. Vocês imaginem se essa bola resolve dar uma voltinha fora da órbita normal dela. O que poderia acontecer com a vida na Terra, né? Se apagar num instante, né? Porque a vida aqui é totalmente dependente da vida do Sol, que é uma consciência viva, e a gente vê como uma bola de fogo queimando ao acaso, né? Então, se você for entrar na literatura esotérica, que o Krishnamurti não faz assim, não faz no sentido convencional. Ele era um cara que sacava muitas coisas, mas ele tinha um lado esotérico que ele compartilhava com poucas pessoas. No nível público das palestras, ele não falava de nada esotérico. Mas se você for entrar por esse lado, o cosmos é ordem porque ele é todo permeado por inteligências que cooperam umas com as outras. Não só o cosmos, os reinos da natureza, tudo isso é ordem. E nós, seres humanos, na nossa ignorância existencial, criamos desordem, não só nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas, na natureza, né? Você vê essas catástrofes de seca aqui, inundação ali, seca que traz fogo e queimada, né? Inundação que mata gente, furacão, tantas coisas decorrente aí de um aquecimento global, do uso indiscriminado de combustíveis fósseis, né? De queima de tanta coisa, de tantas coisas que o ser humano está fazendo que está destruindo a ordem natural do planeta. Então, eu acho que esse tema para a gente refletir, não sobre uma ordem imposta, aquela ordem militar de uma mente rígida, não, mas uma ordem decorrente de uma inteligência nos relacionamentos, porque se houvesse inteligência, os relacionamentos podem ser sem conflito, né? E se faltar essa inteligência, as pessoas vão ficar medindo forças, ou vão ficar disputando coisas, ou vão ficar querendo o que não é para elas. Enfim, eu acho que é um tema que dá para a gente.
explorar bastante, Edu. O que que você acha aí da ordem do cosmos e nos relacionamentos? Esse é um tema fascinante, Marcos. E você vê, a palavra cosmos já tem a ordem implícita nele, né? A Blavatsky falava, né, que o universo não é um caos, é um cosmos. E quando ela fala um cosmos, quer dizer um todo ordenado, um todo em que existe relacionamentos que fazem sentido, ou seja, nada acontece por acaso, existe uma, um sentido de ordenação em cada movimento, né? Como o Krishnamurti fala, cosmo é um movimento em relação. Então, tudo que acontece está em relação com todas as outras coisas, né? Existe uma interdependência, né, entre todas as coisas. O Thich Nhat Hanh, aquele monge vietnamita, né, ele até cunhou uma palavra que lhes caracteriza a vida, é o interser. Nós intersomos com todas as coisas. E eu acho que isso é uma sacação tão bonita, né? Que nós somos uns com o sol, com as estrelas, com a lua, com os rios, com os mares, com a terra, com as árvores e com todos os seres que compõem essa fantástica civilização a qual nós pertencemos. Então, é, se nós tivermos um mínimo de sensibilidade, nós vamos perceber que existe uma profunda ordem que integra todas as coisas dentro da unidade. Ou seja, por trás daquela aparente desarmonia que vem da confusão mental, que vem da incapacidade de nós vermos os laços, né, os lianos profundos que existem entre todas as coisas, por trás dessa aparente diversidade existe algo que une a todas as coisas, né? Ou seja, Brahman, aquele ser supremo na visão indiana, né? É aquele ser que é a origem de tudo e que contém todas as coisas. Nós somos contidos, né? Nós nos movemos dentro desse ser, dessa grande ordem universal. Isso é de uma beleza muito grande e nós precisamos começar a despertar para essa ordem. Que, como diz o Krishnamurti, né, Marcos? Se nós não percebermos, não só intelectualmente, se nós não sentirmos essa ordem, que o universo é um cosmos, não há amor. O amor supõe a existência de ordem. Quando nós estamos descoordenados, insatisfeitos, levando uma vida desordenada, não há amor. Porque o amor é que conecta, né? E quando nós estamos autocentrados, levando uma vida só voltada para os nossos interesses pessoais, os nossos desejos, as nossas predileções, as nossas vontades, tudo isso nos afasta e nos faz perder aquele sentimento da totalidade. E o Krishnamurti vai um passo adiante. Ele diz o seguinte: quando há o eu, há desordem. Né? E ele, nesse vídeo que você compartilhou, Marcos, é muito interessante que ele diz: puxa, olha só essa beleza que existe na natureza, no canto dos pássaros, na majestade de uma montanha, da, do, do, do rio, né, que está fluindo majestosamente também. Enfim, toda essa beleza imensa que existe na natureza. Se nós tivermos a capacidade de olhar com total atenção para isso, nós esquecemos do eu. Na hora que nós percebemos essa beleza, o eu não está. E é interessante que ele fala também que o ato de você conseguir se conectar com a natureza, observar profundamente a natureza, faz com que nós venhamos a esquecer de nós próprios. Isso é muito bonito, né? Ele dá uma dica, né? Conecte-se com a natureza que você vai esquecer de você, dos seus problemas, de todas as crises,
existenciais, das crises de relacionamento. Quando você está ali, né, observando a beleza de um pássaro voando, a árvore sendo balançada, né, os seus galhos, suas folhas pelo vento, né, o rio fluindo, aquela névoa da manhã, toda essa complexidade que dá tanta beleza e é um aspecto dessa grande ordem universal, quando nós estamos ali inteiros observando, sem querer chegar em lugar nenhum, apenas observando com interesse, nós esquecemos de todos os problemas. Isso é fantástico, né? Não chega a ser uma receita de bolo que você não pode reproduzir. Você tem que se abrir para a beleza, né? A beleza é um estado de espírito, né? Quando você tá de bem com a vida, está integrado com a vida, existe beleza interior. E quando existe beleza interior, você consegue ver a beleza em todas as coisas. Então você vê essa relação, né, entre o interior e o exterior. Eu sempre lembro das palavras do Inaya Khan, um grande místico sufi que escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Música, né? E ele falava justamente isso, né? Para você observar a beleza exterior, você tem que ter beleza interior. Senão você não vai ver aquilo que você não tem dentro. O que você vê é aquilo que você já tem dentro de si e se reflete, né? Aquilo que você vê é uma reflexão do que você é. Então, vocês vejam a importância de nós olharmos, simplesmente olharmos a beleza da natureza. E o Krishnamurti tem vários livros, né? Vários trechos descrevendo os momentos que ele caminhava pela natureza, observando o som dos sinos, o canto dos pássaros, o sorriso de uma criança, a beleza, né, das árvores. Tudo isso é um grande encanto que está lá para ser vivenciado, observado, sentido. É a ordem, né? Essa ordem exterior evoca a nossa ordem exterior e permite que a gente deixe de lado toda essa vida pequena, mesquinha, de violência, de guerra. A guerra é uma grande distorção, né, que só existe quando a gente vive em desordem, não é, Marcos? Então, Eduardo, você trouxe aí uns ingredientes importantes aqui para o nosso, para nossa cozinha aqui, que a gente está tentando misturar e entender essas coisas. Nesse mesmo vídeo que você falou, o Krishnamurti fala da beleza e da profundidade das relações. E você acabou de dizer, bom, quando você vai para a natureza, você se esquece de si mesmo, né? Quando você dá atenção ao voo do pássaro, a beleza da cor da folha à luz do sol e tantas coisas lindas que a natureza está mostrando o tempo todo. Você falou assim, você esquece dos problemas, né? Mas aí que tá. A gente tem que conseguir olhar para os problemas com essa beleza também. Que no fundo está dentro da gente, né, Edu? Porque não adianta a gente fazer da natureza uma fuga, né? E dar as costas para os problemas. Na verdade, os problemas são coisas que a gente não compreende às vezes, né? Ou coisas que a gente teme, ou coisas que a gente quer, ou coisas que a gente não quer. Enfim, todo esse universo interior, ele ao mesmo tempo tem essa luminosidade aí que você está falando, dessa capacidade de ver a beleza no seu nível mais profundo, né? Mas também tem coisas não vistas, não percebidas, que geram o caos da vida. O caos da vida individual e o caos da vida no mundo. Porque a vida no mundo é competição, correria, cada um por si, salve-se quem puder, egoísmo que prevalece em todos os lados, né? E, de uma certa forma, a vida do mundo reflete a nossa própria vida, né? Que tem muitas nuances de fortes nuances de egoísmo. A gente, para poder viver nesse estado de beleza, não só em relação à natureza,
mas em todas as situações da vida, inclusive as difíceis, inclusive até as dolorosas, que são aquelas quando o eu está sendo, de alguma forma, amputado alguma parte dele, e aí ele sofre, né? É, existe uma beleza nesse processo todo, né? Uma beleza, como você falou, fora do eu. Quando entra no eu, gera a confusão, o caos, as dificuldades, os conflitos e os atritos. Quando você consegue estar acima do eu, você pode fluir com beleza e até trazer dessa dimensão do não eu, que é além do pensamento, né, desse vazio interior, trazer uma inteligência compreensiva, afetuosa, que possa ajudar nas relações e nos problemas para que eles fiquem mais amenos, e menos pesados ou menos difíceis, enfim, né? Então, eu me lembro, desculpa, aquela máxima que fica lá no Oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, né? Algumas traduções dizem: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. E outras traduções, dizendo: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os mundos e os deuses. É outra tradução. Homem aí é o ser humano. Naquela época se falava homem de uma forma não que incluía todo mundo, né? Enfim, o interior humano é a porta para o infinito. Na medida que você se abre para essa ordem que vem do infinito, que vem do cosmos, que você sai da vidinha do pensamento, que é o centro de interesses, não que você não vai ter o pensamento e alguns interesses. Só que os interesses eles ficam mais leves, mais suaves, né? Você não fica preso, você não fica apegado a eles, né? Alguns vão acontecer, outros não vão. E você vai fluir com naturalidade se você se abrir interiormente para esse infinito que os gregos apontavam, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mundos e os deuses. Né? Isso é tão lindo. Aí a gente volta ao ponto original. Nós estamos no sistema solar, que é uma estrela de quinta grandeza, né? Então é meio. Não é das mais, né? No entanto, é o que a gente tem aqui. E os planetas que estão em órbita do Sol, no sistema solar, cada um tem a sua própria órbita. Cada um está onde tem que estar, nem longe demais, nem perto demais, conforme o propósito que está por trás de tudo, né? E é interessante as pessoas que gostam de estudar astrologia, né? A relação entre os planetas, né? Que eles estão exercendo influência na vida humana, na vida do nosso planeta, né? Por exemplo, quando se fala de Vênus na astrologia, e é o planeta luz, né? Aquela luz da manhã, é uma influência de amor profundo. É um planeta que traz a harmonia no mapa astral da pessoa, né? Traz afetividade, por exemplo. Quando fala da influência de Marte no mapa astral da pessoa, a iniciativa, né? Aquela coisa de movimento, ir para frente, desbravar. Não vamos ficar falando de astrologia aqui, mas apenas ver que tem sentido. Quem conhece um pouquinho de astrologia vê que é uma ciência que tem muita sabedoria, e o próprio Krishnamurti, antes dele nascer, naquele livro da Mary Lutens, ela conta isso, que um astrólogo encontrou a família lá e fez lá algum estudo e disse que ia nascer lá um ser que ia dar uma mensagem muito incrível. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente.
Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu, do Marcos Rezende, conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi a ordem no cosmos e nos relacionamentos. Então, a gente vê que os planetas estão em relação. Essa relação está aqui, interferindo na nossa vida todo dia, mas estão em ordem. Ainda que possam ter momentos tensionadores, tipo quadraturas e oposições, né, é, essas posições mais difíceis são para o nosso crescimento, para o nosso despertar, para o acordar da nossa consciência. As dificuldades que a vida traz, elas vêm para o nosso despertar. Mas quando a gente está na posição do comodismo, não me incomode, aí a gente não quer as dificuldades que a vida traz. E se você olhar bem, todas as dificuldades, no sentido maior, estão no nível do eu. E o eu quer isso, não quer aquilo, resiste a isso, anseia por aquilo, e é acima disso que a gente tem que estar, né, Edu? Então, assim, é interessante encontrar essa referência dos antigos. Homem, conhece a ti mesmo, conhecerás os mundos e os deuses. E o Krishnamurti fala isso, como se o mundo interior é essa porta para o infinito. O que você acha, Edu? Essa percepção que existe um mundo interior e que o mundo exterior, na realidade, é uma projeção desse mundo interior, é uma constatação que nós fazemos na medida que nós estudamos, experimentamos, procuramos meditar sobre a vida e entender todos os nossos processos mentais e espirituais. E voltando à nossa o nosso tema central de hoje, né? É muito interessante que quando nós olhamos todo esse processo da vida com, com atenção, com clareza, nós percebemos a profunda ordem que existe e o relacionamento profundo também entre todas as coisas. Tem uma frase do Krishnamurti, eu acho que resume muito bem a importância da ordem. Ele diz que ordem é a virtude suprema. Interessante, né? Essa ordem é a virtude suprema. Ou seja, se nós conseguirmos despertar totalmente para essa ordem, não perceber um mecanismo no universo, que é uma coisa muito intelectual, mas nós sentirmos essa integração profunda entre todas as coisas, há uma mudança de paradigma muito grande. E aí nós não vamos buscar a ordem fora de nós, porque a ordem fora de nós depende de uma ordem interior. Nós vamos perceber que a ordem é um fato, ela não tem que ser buscada, ela tem que ser experimentada, né? E essa experiência da ordem tem a ver com a experiência do amor. Só que nós vivemos uma vida tão desordenada que é difícil nós vivenciarmos essa ordem e esse amor também. A grande maioria de nós está muito interessada nas suas questões pessoais, vive baseado no medo, né, uma vida violenta, uma vida separatista, isolacionista, enfim, uma vida de desordem que acaba resultando na guerra e em todo tipo de conflito. E é tão simples, né? Parece até uma coisa trivial. E se nós queremos acabar com as guerras, nós temos que perceber que a separatividade é uma ilusão, que a realidade é a ordem, é a integração de todas as coisas dentro da unidade. Mas as pessoas não conseguem perceber uma coisa que deveria ser muito simples de ser percebida. Elas continuam querendo resolver os seus conflitos, querendo resolver os seus problemas através do pensamento, que é baseado na dicotomia, que está sempre envolvido no conflito e na desordem. Se as pessoas percebessem que, ao contrário de perseguir alguma coisa, um ideal,
buscar uma solução intelectual para os problemas, se as pessoas apenas se recolhessem e olhassem a realidade com os olhos amorosos, tudo seria diferente, né? As guerras terminariam, porque não haveria mais a percepção do outro como um inimigo, como um problema, como um estorvo para nós. Então, é muita incoerência, né, que nós vemos no mundo. As pessoas estão buscando a paz, mas estão vendendo armas, né? Você vê agora nos Estados Unidos, né? Estão querendo passar no Congresso mais armas para Israel e falam em negociar a paz. Como é que você vai negociar a paz se você está fornecendo armas? Armas são para ataque, são para, né, para ferir, para matar. Então, eu lembro um artigo da Joy Mills, que ela escreveu muito tempo atrás, uma publicação teosófica, em que ela perguntava: será que o homem quer realmente a paz, ou essa paz é apenas um ideal que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque não parece que as pessoas querem a paz. Se elas estão querendo se armar mais, se defender mais, se fechar mais, colocar uma redoma em torno de si, como é que vai haver paz? Como é que vai haver um autêntico relacionamento se não há abertura, não há amor? Então, fica muito difícil, né, você alcançar um estado de paz e harmonia se você se vê separado do outro e quer resolver os seus problemas, às vezes pisando, inclusive, em cima do outro, jogando bomba em cima do outro e achando que assim você vai ter paz. Você, exterminando o outro, você vai ter paz. Mas se o outro e nós mesmos são uma coisa só, como é que nós vamos obter paz, né, atacando o outro e promovendo todo tipo, né, de conflito? É uma grande incoerência. Então, nós temos que perceber essa incoerência, que enquanto houver desordem interior, há desordem na sociedade, há guerras. E nós precisamos despertar para a ordem, que é uma coisa natural, não é, Marcos? Edu, olha que interessante. A bandeira brasileira tem escrito ordem e progresso, né? Outro dia eu vi umas pessoas falando que tem umas propostas para mudar ordem, amor e progresso. Seria sensacional, né? Porque, com- desculpem, a palavra ordem, ela tem um sentido meio pesado, meio assim, aquela coisa imposta, né? Isso vem de gerações para trás aí, né? Que eram a criança tinha que ser muito obediente e tudo era meio muito autoritário e o regime militar e tudo isso, né? Então, Uma ordem imposta, né? exatamente, é uma palavra pesada, né? E a ordem que o Krishnamurti fala tem nada a ver com uma ordem imposta. Ao contrário, uma ordem totalmente espontânea, né? É uma ordem em que todos os seus relacionamentos estão em ordem. Tudo está no seu devido lugar. E não é um lugar de marasmo, não é um lugar de acomodação. É de ordem, que existe a riqueza em cada relacionamento, tem a sua própria riqueza e a sua própria beleza e a sua própria energia. A gente é que quer excluir, quer segmentar, não. Essa parte aqui eu gosto, essa parte da vida aqui eu dou o meu melhor. Para essa outra parte da vida aqui eu dou o meu desprezo e assim vai, né? Então isso não é ordem, né? Então eu vejo que as palavras têm um poder muito grande e eu achei muito bonito essa sugestão do pessoal que está fazendo um trabalho no Congresso Nacional para mudar ordem, amor e progresso. Porque se você fica só com ordem e progresso, primeiro, parece essa ordem assim imposta, militar, e parece também um progresso meramente materialista, né? Um progresso de conquistas materiais, né? E eu acho que o Brasil é muito mais do que isso. O Brasil dizem que é a nação do futuro porque é uma mistura de tanta gente, de tantas partes do mundo, né? E até do ponto de vista esotérico, dizem que
no futuro haverá uma nova civilização, enfim, é, muito diferentes daqueles países que todas as pessoas são do mesmo tipo, do mesmo jeito, têm hábitos de vida muito parecidos, né? O Brasil é muito heterogêneo, é uma mistura que está sendo feita, né, nesse país continental de uma beleza tão grande. Então, eu acho que essa ordem é exatamente não excluir nada. É todas as partes da sua vida estar, ser dado a elas uma atenção própria, um cuidado próprio, sem excluir nada. Nem o funcionário, nem o patrão, nem o colega de trabalho, nem o vizinho, nem, sabe? Porque a gente vai fazendo, nessa cultura do gosto e do não gosto, a gente vai segregando, né? Ah, essas pessoas eu gosto, então para elas eu faço muito. Essas daqui eu não quero nem ouvir falar, não sei o quê. A gente é muito segregacionista nesse sentido, né? E se a gente perceber que até a pessoa que vem te pedir uma esmola, às vezes a gente não tem abertura para, naquele momento, naquela circunstância, ter um olhar pelo menos compassivo, porque às vezes a pessoa, isso já me aconteceu muitas vezes, eu não tenho o trocado, vamos dizer assim. Mas você abre a janela, ô amigo, não tô tendo, mas você olha para o cara, você conversa com o cara. Às vezes o cara sai mais feliz do que só o dinheirinho, né? Lógico que o dinheirinho ele está fazendo daquilo ali o ganha-pão dele. Não estou entrando nesse mérito. Mas assim, as pessoas querem atenção, elas querem, de alguma forma, relacionamento, né? Às vezes o modo de você olhar e de tratar uma pessoa, isso é relacionamento, né? Mesmo que seja por instantes, que você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas tudo é relação, né? E a gente estava falando aqui dos planetas que estão nas suas órbitas e tal, e os cometas que passam, e os asteroides, né? E tantas outras coisas que tem nesse universo infinito, né? Os buracos negros, né? Tem tanta coisa que vai se espelhar na nossa vida interior e, consequentemente, na vida externa, na vida que a gente, do mundo que a gente cria, porque cada um de nós cria o próprio mundo, né? Que pode ser um mundo de luz ou um mundo de trevas, ou um mundo que tem luz e trevas, que eu acho que é a maioria, mas que pelo menos a gente está tentando colocar a luz da consciência sobre as áreas sombrias do nosso próprio ser, né? Olhar, toda vez que a gente dá uma mancada, toda vez que a gente faz alguma coisa que você viu que machucou alguém, ou que você foi indelicado, ou que você isso, aquilo, olhar para todas esse lado não tão divino em nós, porque essa consciência divina olhando, ela transforma aquilo naturalmente. Assim como existe uma escuridão, você acende uma luz, a escuridão desaparece. Da mesma forma, as facetas sombrias do nosso ser que estão lá alojadas no nosso inconsciente, né? Se nós damos atenção a elas, se nós olhamos com paciência, com ternura, com humildade, para todos os nossos defeitos, sejam eles quais forem, sem aquela coisa tem que ser diferente, sem aquela violência consigo mesmo, né? Sem querer ser uma coisa que você não é, você fica com a verdade do que é. Essa luz vai se acendendo dentro de você pelo olhar verdadeiro desse ser divino que observa, né, Edu? Então, assim, eu vejo que o tema dá pano para manga. A gente, tudo que a gente puder fazer para nos abrirmos a essas realidades superiores que estão além do nosso pensamento, para que o nosso pensamento fique em paz, fique tranquilo e cuide das coisas práticas com leveza, beleza, com harmonia. Isso é possível. Até as situações mais difíceis, principalmente elas, né? O olhar que venha com aquela sabedoria paciente, terna, compreensiva, né? Se a gente puder trabalhar esse lado, nos abrindo ao que está além do pensamento, a essa consciência mais sutil, acho que o universo
conspira para essa ordem nas relações nas nossas próprias vidas, né, Eduardo? Marcos, você tocou num elemento que me parece fundamental. Você falou na luz, né? Que quando existe luz, você percebe o mundo com clareza. E a impressão que dá é que as pessoas vivem numas trevas tão profundas que não conseguem ver a realidade da vida, as realidades mais profundas da existência, essa ordem intrínseca que une todas as coisas, e conseguem ver só as questões mais terríveis, né? A, a separação, os conflitos, os problemas, a insegurança. E me parece que uma das coisas que falta mais nesse mundo é a luz. Essa luz, não a luz externa, né? Mas aquela luz de Budi, aquela luz que tem a ver com a inteligência, tem a ver com a intuição, que tem a ver com uma percepção clara da realidade como ela é. Quando há essa luz, quando nós nos abrimos, que a luz está sempre presente, basta que nós tenhamos a disposição de nos abrir para ela. Quando nós permitimos que essa luz ilumine a nossa mente, nós começamos a perceber a ordem. Só quem está em trevas é que não percebe a ordem, não percebe a unidade da vida, não percebe os laços profundos, né, que unem todos os seres, essa grande teia da vida. Essa ilusão da separatividade surge quando se vive nas trevas. Aí você não consegue nem separar o certo do verdadeiro, o certo do errado, o amigo daquilo que você considera inimigo, ou seja, você vive num estado de confusão mental. E aí você começa a tropeçar e viver em solidão, né? Naquela escuridão em que você não consegue é, perceber até um sentido na vida, que o sentido da vida tem a ver com amor, com a conexão, né? Se você não consegue perceber a conexão com os outros seres, não consegue perceber que a vida é o amor que nos conecta, é o amor que nos faz viver, você vive num mundo estranho, né? E você vê quantos suicídios, eu tenho visto algumas notícias ultimamente mostrando que o número de suicídios no mundo inteiro está aumentando. O que é o suicídio? É a incapacidade de encarar a vida, é não conseguir perceber a beleza da vida, perceber que vida é amor, é relacionamento, é ordem, e achar que a vida é insuportável, que não vale a pena ser vivida. É uma coisa assim, é uma atitude extrema, tão nociva, tão distorcida, que realmente nos faz ter muita compaixão, né? Muito sentimento de, não sei se pena é a palavra certa, porque pena dá a impressão que a pessoa está separada de nós. Nós estamos aqui numa boa e os outros estão em trevas, e nós temos pena daqueles que vivem nas trevas. Mas, no fundo, todos fazem parte da vida divina e nós precisamos buscar uma forma de fazer com que todos possam ver a luz. Talvez esse seja o sentido profundo da educação, é fazer as pessoas despertarem. A luz está presente. Deixe que ela abra a janela, deixe que a luz entre. Basta abrir a janela, como dizia a Buda. A luz está sempre lá. Se você abrir a janela, ela entra. Ela entra. Agora, se você se fechar, não tem jeito, você vai ficar nas trevas, né? Então, me parece que Isso aí, esse é um desafio para todos nós. Abrir as janelas, abrir a porta e deixar a luz entrar. Chegamos ao final do nosso programa. Fiquem conosco para as próximas edições desse programa. E aqueles que quiserem podem acessar programas anteriores no YouTube, tanto no canal Suprem da União Planetária, como no canal da Sociedade Teosófica. Tenham uma ótima semana. Namastê.